bonito. Pelo amor de Deus, olha a camisa dele. Jesus poderoso. E a pastora então? Jesus amado. Essa igreja é muito chique, irmão. Eu vou te contar um segredo, viu? Presta atenção. A igreja é a cara do pastor. Se você tem um pastor alinhado, né? Você também é alinhado. Amém? Glória a Deus. Nós estamos muito felizes, irmãos, em saber aquilo que Deus está fazendo. Somente saber que houve todo um preparo espiritual antes, um jejum, uma consagração, uma entrega. Irmãos, isso é poderoso. Eu não sei se você sabe, mas eu sou uma pessoa apaixonada por avivamentos. Eu sempre li, estudei. Eu amo ver Deus agindo. Obrigado, meu querido. Quero dizer algo para você. Quando a gente dá um copo para um profeta, é Maurício? Quando a gente dá um copo para um profeta, a gente recebe um galardão de profeta. Toma posse. Amém? Eu amo avivamentos, irmãos. A história, ver o mover de Deus. Às vezes Deus fala assim: dá licença, eu quero me intrometer aí. Vocês estão muito certinho, não é? E Deus fala: eu vou fazer algo aí no meio. E de repente Deus vai e escolhe as coisas loucas desse mundo. O maior, depois de Atos 2, não é? Depois da descida do Espírito Santo em Pentecoste, houve muitos anos, até o ano 300, a igreja, ela operava e fluía nos 5 ministérios, uma facilidade tão grande. Haviam curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Na minha época de mestrado que eu fiz, eu me aprofundei um pouco na patrística, que é a história dos pais da igreja. E quando eu li um livro que revolucionou o pensamento ocidental, chamado Cidade de Deus, de Santo Agostinho, ali fala dos milagres que aconteceram depois da morte dos apóstolos do Cordeiro, dos 12. Os milagres continuaram. Coisas, irmãos, assim, impressionantes. Ressurreições. Para você ter ideia, eles, antes de enterrarem as pessoas, eles levavam as pessoas na igreja. E essas pessoas eram ressuscitadas. Você já viu um morto ressuscitar? Eu já. Essa noite eu quero estimular você à fé. Eu vim aqui debaixo de um envio de Deus, de uma liberação apostólica, do meu pai espiritual, debaixo da concordância do anjo desta igreja, que é o pastor Nizuzi. Então, os céus estão abertos. E tem momentos, irmãos, que quando os céus se abrem, a gente tem que se meter e pegar o que é nosso. Porque nem sempre a porta está aberta. Mas só que depois
a igreja ela foi se institucionalizando. E chegou em 323, o cristianismo se torna a religião oficial e o paganismo começa a entrar dentro da igreja. E nós falamos isso um pouco na sexta e no sábado. E a igreja foi perdendo aquele caráter profético. Mas Deus sempre tem um remanescente. Vira para alguém e fala assim para essa pessoa: Deus sempre tem um remanescente. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: Deus nunca desiste de avivar a sua igreja. E o que aconteceu? Passou-se um período de muita sequidão espiritual, de uma secura. Você já viu aquelas regiões áridas, aonde às vezes o solo chega até a rachar? Onde havia água, por exemplo, uma represa que foi secando, principalmente em época de estiagem, a represa seca e aquele mato verde começa a amarelar e daqui a pouco vira palha e daqui a pouco o solo começa a rachar. O que é aquilo lá? Falta de água. E a igreja estava assim. Mas Deus foi mandando pessoas. Deus foi mandando pessoas. Por exemplo, uma delas, Conde de Zinzendorf, que buscava Deus de uma maneira muito intensa, a ponto dele ter uma escola de missões e os alunos dele, que na grande parte eram jovens, para poderem evangelizar povos bárbaros, sabe o que eles faziam? Eles se vendiam como escravos. Tudo isso está na história. É só você ler o livro Cristianismo através dos séculos. É só você ler. É só você ler as obras de Justo Gonzalez, os heróis da fé, generais de Deus. Tem muita coisa escrita. E aí chegamos num homem chamado John Wesley, na Inglaterra, que era tão cheio do Espírito Santo, que ele buscava Deus de uma tal maneira ele era tão sedento por Deus, irmãos, que a casa dele, que se tornou um museu na Inglaterra, na rua Aldersgate, tem no quarto dele, de John Wesley, tem a cama dele do jeito que ficou, eles mantiveram o quarto. E tem um lugar onde ele se ajoelhava, no assoalho de madeira, tem marcas do joelho dele, fez uma curvatura no chão, de tanto que aquele homem ajoelhava. Mas vira para alguém que está do seu lado e fala: sabe por que John Wesley foi usado por Deus? Fala assim: é que ele tinha uma mãe chamada Susana, que toda noite, todo dia, orava e intercedia por ele.
A maior oração que você pode ter, sabe de onde vem? Vem dos lábios da sua mãe. Eu respeito muito quando uma mãe ora por um filho. Eu respeito muito. Minha mãe orou muito por mim. Irmãos, eu nasci gago. Eu nasci gago, eu nasci doente. Eu nasci com uma bronquite que eu vivi internado no hospital. Eu sempre tomava inalação. A tal ponto que a minha tia, ela disse assim para minha mãe, que minha mãe na época estava desviada. Ela falou: batiza esse menino, senão ele vai morrer pagão. Mas hoje eu estou aqui com 56 anos. Cadê a gagueira? Meu irmão, se você tem uma mãe que ora, você está protegido. Se você está perto da sua mãe, vira para ela e fala assim: obrigado, mamãe, pela sua oração. E dá um beijo no rosto dela agora, que ela merece. Ela merece. Merece muito mais. E John Wesley, ele trouxe um avivamento tão grande, irmãos, na Inglaterra, que mudou a história da Inglaterra. A tal ponto do avivamento sair dos limites da igreja e atingir a sociedade. Porque na Inglaterra, antes de John Wesley, as crianças com 16 anos, com 14 anos, elas trabalhavam nas minas de carvão 16 horas por dia, e muitas delas ficavam cegas. Depois de John Wesley, a escravidão foi banida da Inglaterra e de todas as colônias. Porque quando alguém tem o fogo do Espírito Santo, ninguém segura. Tanto é que Deus fala lá em Êxodo: a chama arderá e nunca se apagará. Aí chegamos em 1899, na cidade de Topeka, no Kansas, no Instituto Bethel, um homem chamado Charles Fox Parham, que ele começa a ler o livro de Atos, ele começa a ler o livro, era uma escola missionária, ele começa a ler o livro de Atos, e ele organiza uma vigília, e ele conclama os alunos na passagem do ano de 1899 para 1900, ele organiza uma vigília, antes um jejum, e as alunas e os alunos vão, e lá eles começam a orar, e de repente o Espírito Santo vem, e uma mulher, ela pede para Charles Fox Parham orar por ela. Ela se chama Agnes Osman. Charles Fox Parham põe as mãos nela e ela começa a falar num dialeto que ela nunca falou antes. Isso você vai encontrar no livro Generais de Deus, Mochileiros da Fé, O Século do Espírito Santo. Literatura não falta. Só não acredita quem não quer. Porque literatura séria e acadêmica sobre isso não falta. E depois,
o Espírito Santo desce sobre aqueles alunos, e Charles Fox Parham entende que as pessoas que falavam idiomas, por exemplo, se lá o aluno falava em chinês, ou tailandês, ou russo, sem ter estudado o idioma, ele entendia que Deus estava enviando essas pessoas como missionários para essas nações. E essas pessoas iam para essas nações. Elas iam. Mas nos Estados Unidos havia nessa época a lei da segregação racial. Negros não podiam sentar-se no mesmo ambiente que brancos, eles ficavam ou numa galeria ou eles sentavam no fundo. Nos ônibus eles tinham que sentar no fundo. Eles não votavam. E o que acontece? Tem um filho de escravo que quando nasce contrai varíola e ele fica cego de um olho. Mas ele tem contato com algumas pessoas que passaram pela escola de Topeka. Ele mal sabia ler. O nome desse menino é William J. Seymour. Negro. E ele resolve estudar nessa escola. Era o único garoto negro. E como era plena segregação racial, o que acontecia? O Charles Fox Parham colocou ele numa cadeira fora da sala e a porta ficava aberta. Olha o constrangimento. Mas quando alguém leva Deus a sério, ela come das migalhas que caem da mesa. Ela não está nem aí. Você sabe quem falou isso, né? Muita gente teria ido embora quando o mestre falou. Mas teve uma mulher que ficou. Ela falou, mas os cachorros comem o que cai. Ela se comparou a um cachorrinho. Os politicamente corretos deviam odiar Jesus por causa dessas coisas. E Seymour, ele recebe essa palavra, só que ele não é batizado com o Espírito Santo. E ele vai para São Francisco. E ele começa numa reunião, ele não tem igreja, mas ele conhece um casal e ele se estabelece na rua Bonnie Brae. E ali ele começa uma reunião de oração e ele começa a buscar a Deus, a buscar a Deus, a buscar a Deus. E numa noite, ele é batizado com o Espírito Santo. E as pessoas que estão ali são batizadas com o Espírito Santo. Os jornais da época acham loucura, porque ouviam-se gritos de madrugada. As pessoas caíam na unção do Espírito Santo, outras riam. A imprensa de Los Angeles escarnece. Os teólogos falam que isso era um bando de doidos, de loucos, que deviam estar internados num hospício. Falavam, abriu a porta do hospício e os loucos fugiram. E o que acontece? O Seymour, ele recebe um chamado, uma palavra profética. Vira para alguém que está do seu lado e fala, o nosso problema é que a gente não crê nas palavras proféticas. A palavra profética muda uma vida.
E o que acontece? A igreja começa a crescer e a casa fica pequena. E ele vai até Los Angeles. A cidade do pecado, a Babilônia. Era conhecida como a cidade do pecado, a Babilônia. E lá ele encontra um salão que era uma sobreloja, que era uma antiga igreja metodista, que estava fechada. E a parte de baixo era um celeiro. E o que ele podia pagar, ele aluga aquele espaço. E os irmãos que vão com ele, arrumam aquele espaço. Eles não tinham muito dinheiro. E eles usam como cadeiras, não essas cadeiras boas que nós temos aqui. Eram 2 tambores com uma tábua. Várias tábuas. E o povo sentava lá. E o Seymour, quando ia pregar, ele colocava uma lata na cabeça. E enquanto Deus não falava com ele, ele não tirava essa lata. Ele não pregava. Se Deus não falava com ele, ele não tirava essa lata. E diz a história que quando alguém subia lá para pregar, e não era pelo Espírito Santo, a pessoa ficava muda. A pessoa não conseguia abrir a boca. Quando alguém ia lá se gabar ou tentar enganar os irmãos, o Espírito Santo não deixava as pessoas poluírem aquele mover. Ele cuidava daquilo. De uma tal maneira que quando alguém subia para falar, tinha uma senhora, uma líder da intercessão na igreja, que ela falava: meu filho, vai sentar, você precisa orar mais. E ninguém desafiava a autoridade espiritual daquela mulher. Quando ela se levantava no culto, a igreja já sabia que aquele cara não ia pregar coisa nenhuma. Ela mandava ele sentar. E aí dele se não sentava. Ela não batia, ela não fazia nada. Mas simplesmente o cara entrava numa confusão mental que ele não conseguia articular palavras. Estamos falando de Rua Azusa, que depois de Atos 2 foi o maior derramar do Espírito Santo. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: você carrega esse legado. Fala para ele: o que você vai fazer com esse legado? Irmãos, eu quero trazer para você algo aqui. Eu estou inconformado com a minha vida espiritual. Porque eu sei que tem mais. Eu sei que Deus quer fazer muito mais. Deus está prometendo, antes de Seymour morrer, Ele disse: virá um outro avivamento maior do que esse. Ele disse: eu estou ouvindo o som da chuva. De lá para cá nós tivemos vários avivamentos. Nós tivemos Toronto, nós tivemos Pensacola, nós tivemos Coreia do Sul, nós tivemos Lakeland, nós tivemos no Brasil, em Cianorte. Eu não sei se você sabe, mas em 1960 aconteceu um avivamento no país
extraordinário no sul do país, no Paraná, em Cianorte, Campo Mourão, aonde Deus vai e aviva algumas pessoas. Um chamado Jonathan Ferreira, que ainda é vivo, é o fundador e presidente de honra do Vale da Bênção em Araçariguama. Um homem é uma enciclopédia de avivamento. Vai lá conhecer o Vale da Bênção. Alguém aqui conhece? A irmã conhece? Não é lindo o lugar? A irmã entrou nas celas de oração que tem lá? Deus está lá, não está? Você já foi lá, conhece lá? Vão lá. Você pode se hospedar lá se você quiser tirar um tempo de oração. Tem um serviço de hotelaria completo. Você só vai para orar. É muito bom. Há uma palavra profética sobre o Brasil. De que aquilo que aconteceu em Toronto, que foi um grande avivamento, nos anos 80 e 90, na igreja Vineyard de Toronto, hoje se chama Igreja Catch to Fire, ou Agarre o Fogo. Os intercessores reunidos lá, eles falaram: virá um avivamento maior ainda. E um profeta de Deus no Brasil, que hoje não está mais no Brasil, chamado Mike Shea, do Ministério Casa de Davi, ele tem uma palavra profética de que Deus derramaria 12 vezes mais. Porque quando ele está orando em Toronto, Deus dá uma visão para ele. E ele vê a catarata do Iguaçu. E quando ele vai estudar, ele descobre que Iguaçu é 12 vezes maior do que a catarata de Niagara Falls, no Canadá. Se você quiser conhecer isso, acesse Mike Shea, Rio do Leão. Você vai ficar impactado com as confirmações proféticas que têm sido liberadas sobre o Brasil. Eu posso ouvir o barulho da chuva. Só que este avivamento, ele tem uma particularidade, que Deus vai usar os improváveis. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: Deus sempre usa os que não são para confundir os que são. De repente pode estar aqui alguém. Sabe por que eu não desprezo as crianças? Pode ser a mais arteira da igreja, que às vezes os professores têm vontade de... Eu não desprezo, porque eu vejo nessas crianças apóstolos e profetas, pastores, evangelistas e mestres. Uma outra característica que virá nesse avivamento
É a palavra profética que Deus liberou para o profeta Malaquias, no capítulo 4, no verso 6, onde ele diz que chegará um tempo, quando vier a unção profética, e ela for estabelecida, e ela já foi, porque Deus tem levantado os seus profetas. Irmãos, vira para alguém que está do seu lado e fala assim: o pregador essa noite, ele está querendo dizer para você: acorda. Quando eu digo acordar, irmão, é espiritualmente falando. Entra no Google e digita lá, Samuel Doctorian, palavra profética dos 5 anjos dos 5 continentes. Alguém já leu? Deus revelou para esse homem, um pastor armênio, que já está com o Senhor. Deus revelou para ele tudo aquilo que nós estamos vendo hoje. Essa palavra profética foi dada em 97, 98. Literalmente ele fala da queda das torres gêmeas. E o que Deus está fazendo hoje é que Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E uma das marcas desse grande avivamento e derramar do Espírito Santo, sabe qual é? É uma mudança de paradigma na igreja. Em que sentido? Eu creio no ministério pastoral, eu sou pastor. Mas por que Deus quer nos chamar de filhos? Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos resgatar aquilo que foi perdido, que é a igreja como uma paternidade. Irmãos, eu creio em cobertura espiritual. Eu sou cobertura espiritual de algumas vidas. Mas eu quero dizer para você que paternidade é muito mais do que isso. Paternidade é alguém que me acompanha, é alguém que anda comigo. É alguém que me ensina, é alguém que ora, é alguém que intercede. Nesse grande derramar que Deus vai fazer, 2 pilares que Deus vai fundamentar, será a paternidade e o reino. Quando Jesus chama os seus 12 discípulos, vocês pensam que eles vieram prontinhos? Tinha um cara, por exemplo, entre eles lá, chamado Simão, os zelotes. Sabe o que eram os zelotes? Zelotes, eles eram de uma ala radical do judaísmo, que eles matavam romanos. E o símbolo, a arma que eles usavam era uma adaga. E eles matavam os romanos, e eles deixavam a adaga do lado do romano. E Jesus chama um cara desse para andar com ele. Jesus chama um cara ousado, muito ousado.
mas um cara que tinha um medo muito grande. Jesus chama um outro que tinha um desvio de caráter terrível. O cara não podia ver uma grana que ele queria meter a mão. Tanto é que ele vendeu Jesus. Agora, como é que de esse povo tão esquisito que Jesus chamou, mudaram o mundo? O empresário, uma vez, ele pegou o perfil, ele fez o perfil de cada apóstolo de Jesus. E ele disse: eu jamais contrataria essa equipe, porque senão a minha empresa faliria. E Jesus fala para eles o seguinte: vocês vão fazer 5 coisas. Vocês vão pregar o evangelho do reino. Vocês vão expulsar demônios. Vocês vão curar enfermos. Vocês vão ressuscitar mortos. E vocês vão purificar leprosos. Irmão, os endemoniados sumiram das igrejas. Por que será? Será que a gente ficou tão espiritual que eles não vêm mais? Ou porque a gente não incomoda mais as trevas? Eu, por exemplo, não consigo olhar para essa irmã numa cadeira de roda e não crer que Jesus pode curá-la. Não importa o que ela teve. Jesus é maior. Numa das casas que eu morei, na frente da casa tinha uma família. A mãe era uma crente fiel, buscava Deus. Mas os filhos eram todos perdidos. E ela construiu uma casa, um filho foi, fez um puxadinho, o outro fez um puxadinho, o outro levou em cima, levantou em cima, o outro fez embaixo. Resultado, toda a família ficou morando lá. E foram nascendo os netos. E aí tinha uma menininha chamada Emily, neta dessa senhora crente, dessa irmã crente. E a Emily estava brincando na laje, não tinha telhado, ela estava brincando na laje com uma boneca. E ela foi andando para trás, ela não viu, ela estava brincando com a boneca, e era muito alto, tinha uns 3 metros. E só tinha um negocinho desse aqui na laje, ó. E ela veio, estava brincando com a boneca, bateu e... A família ficou desesperada. Chamou o SAMU. O SAMU foi lá. Saiu sangue por todo orifício que você imagina. Nariz, olhos, boca, na genitália.
tudo que era lugar, saía sangue. E ela chegou, o SAMU pegou e falou: olha, a gente não pode fazer nada, nós vamos levá-la para o hospital para ver se consegue fazer alguma coisa. Ela chegou lá, o médico olhou e falou: essa menina está morta. Essa menina está morta. E aí ele fez igual nos filmes americanos. Hora da morte. Aí anotaram lá. Aí ligaram para a família. A Emily morreu e foi aquela gritaria, foi aquele choro. Aquela confusão. Nessa hora todo mundo lembra de Deus, todo mundo correu lá para a casa da mãe, começaram a gritaria, eu vi aquilo. Aí a minha esposa olhou assim para mim e falou: você é pastor, vai lá. Vira para alguém que está do seu lado e fala: quando você tem uma mulher de Deus do seu lado, você vai, mesmo que você não queira. E ela falou. Aí eu fui, me troquei, porque são de uma denominação que tem muitos usos e costumes. Pus a minha roupa e fui lá. Falei: o que aconteceu? A Emily, pastor, a Emily caiu, a Emily morreu. E na hora me veio uma ousadia tão grande, que não era normal. Aí eu falei para a família: vocês creem que Jesus tem poder para ressuscitar ela? Aí todo mundo parou e ficou olhando para mim. Aí a senhora, irmã em Cristo, falou: pastor, eu tenho. Eu falei: olha, é isso que precisa. Tem concordância. Posso orar? Por favor. Irmãos, comecei a orar e repreender o espírito de morte. Comecei a repreender. E eu pedi: Senhor, faz um milagre para que essa família que está desviada possa voltar para os seus caminhos, possam abandonar a religiosidade e saibam que o Senhor é Deus. E oramos e declaramos: se habita em vós o Espírito da ressurreição que trouxe a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará os vossos corpos mortais. Romanos. Aí daqui a pouco alguém liga do hospital: corre aqui. A Emily acordou. Pode, te dou o endereço da casa dela. Rua Coronel Macedo, 85, bairro do Paraíso, Polvilho, Cajamar. Pode ir lá. Fala: queria falar com a Emily. Está lá.
Vira para alguém que está do seu lado e fala: se creres, verás a glória de Deus. Meu irmão, viciado em drogas pesadas. Todos nós fomos criados num lar evangélico. Mas meu irmão, uma época, quis experimentar as coisas loucas do mundo. Usava drogas pesadas. Chá de cogumelo, que se fala chá de lírio. As coisas doidas. Pegou hepatite usando uma seringa contaminada. Começou a ficar amarelão. Ficou em casa. Minha mãe orando por ele. Minha mãe orando por ele. Ele tinha raiva da igreja. A igreja não é um lugar perfeito. A igreja tem homens. E os homens erram e falham. Mas sabe o que aconteceu? No meio dessa crise toda, ele pegou a Bíblia e começou a ler. E uma noite ele teve uma visão de Deus chamando ele para o ministério. Hoje, ele é pastor, é professor da faculdade teológica em São Paulo, é psicólogo, tem doutorado em psiquiatria. Vira para alguém que está do seu lado e diz para ele assim: tudo é possível ao que crê. E outro detalhe, ele foi dos meus irmãos o que casou mais tarde. E ele casou com a mulher que a minha mãe orou. Vira para alguém que está do seu lado e fala: quando você tem uma mãe que ora, olha para ele e fala: não tem escapatória para você. Vira para ele e fala: seu destino está traçado. Fala para ele: já era. Fala: você perdeu. Paternidade, irmãos. A marca desse último derramar do Espírito Santo vai ser a consciência da paternidade na igreja. Eu não conheço a vida dessas crianças que vieram aqui. Deus não me revelou. Mas eu vou te passar aqui uma chave espiritual. Que a igreja, não importa a família delas, se é estruturada ou não. Mas a igreja, ela tem autoridade espiritual, e a igreja é uma cobertura espiritual.
Então, essas crianças que estão aqui, que vêm aqui, elas são cobertas pela intercessão da igreja. Não importa se elas moram no bairro mais rico, ou se elas moram numa casa de casebre. A igreja dos últimos dias, ela entende que ela tem um papel de paternidade, e ela cobre essas crianças, e essas crianças são protegidas, e o maligno não vai tocar nelas. Porque Jesus falou, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Por isso, as crianças que surgem na igreja, sabe o que nós fazemos? Nós adotamos espiritualmente essas crianças. Nós falamos, Senhor, nós assumimos a jurisdição espiritual dessas crianças. A nossa autoridade, Senhor, vem de cima. A nossa autoridade é maior que a dos homens. A nossa autoridade vem do céu. Porque o Senhor falou, o que você ligar na terra, é ligado no céu. Nós temos um inimigo muito grande hoje. Depois de 1945, entrou no mundo um espírito maligno. E esse espírito maligno, ele vem camuflado naquilo que a sociologia chama hoje de modernidade líquida. Se alguém aqui fez arquitetura, ou estudou sociologia, ou estudou antropologia, ou estudou psicologia, é psicólogo, sabe muito bem quem foi Zygmunt Bauman, que foi quem descobriu esse princípio, falou que nós estamos vivendo uma época de modernidade líquida. O que é a modernidade líquida? Não existe mais laços. Liquidez nos relacionamentos. As coisas já nascem com prazo de validade. Casamento já nasce com prazo de validade. Isso é tão claro, ninguém mais fica 5, 10 anos numa empresa. Características da modernidade líquida, isso entrou nas famílias. A palavra-chave da modernidade líquida é desapego. Desapego aos pais, desapego aos empregos, desapego ao emprego, desapego à educação. Isso entrou até dentro da igreja hoje, desapego. Irmãos, eu vou te trazer um dado aqui que é impressionante. E eu falei isso, acho que sexta-feira. Se você já estava, me perdoe, mas quem não esteve vai ouvir. Segundo o censo de 2010, nós temos 42 milhões de evangélicos no Brasil. Dentro desses números de 42 milhões, 10%, 4 milhões e 200 mil pessoas, elas afirmam não ter compromisso com igreja nenhuma. Elas dizem, eu não preciso. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, Deus é meu Pai. As razões são muitas, porque em muitos lugares se oferece muito e se entrega pouco.
Quando eu digo se oferece muito, fala de prosperidade, fala de muitas coisas, mas sabe, quando vem os problemas e vem as lutas, as pessoas não sabem lidar com as lutas. Então nós estamos lutando contra isso. E esse espírito maligno, ele está gerando orfandade no coração de muitas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque pastores são pais. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 15, porque ainda que tivesseis milhares de educadores, de professores, de pedagogos, de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo, vocês podem ter muitas referências ministeriais. E a gente é bom que a gente tem, eu tenho. Mas eu tenho um pai biológico, Francisco Morilha, e tenho um pai espiritual, que é Géser Cardoso. E sabe o que eu faço? Eu vim aqui e falei, estou indo ministrar lá, o senhor me abençoa? Abençoo, vai filho, eu te abençoo. Porque eu aprendi, irmão, que quando a gente anda debaixo de um princípio de honra, Deus nos abençoa. Aprenda a pedir a bênção do seu pai biológico. Não importa se ele é crente, se ele não é crente, não importa. Ele é seu pai. Quando surgir uma proposta de emprego melhor, procura o seu pastor e fala, pastor, olha, recebi essa proposta, ora comigo. Irmão, quando a gente faz assim, a gente é abençoado. Eu tenho sido muito abençoado, por quê? Porque eu aprendi esse princípio. Olha, pastor, eu estou querendo mudar de carro, ora comigo. Olha, pastor, surgiu essa casa para mim, ora por mim, ora comigo. E veja ele como um pai. Por uma simples razão, irmão. No céu, só vai entrar quem é filho. Sobrinho não entra no céu. Neto não entra no céu. Só entra no céu quem é filho. Eu tenho muitos preceptores. Eu tenho pessoas que eu me espelho. Me espelho muito, admiro muito o ministério de Benihim. Admiro demais a unção e a autoridade que está sobre esse homem. Admiro demais a unção que está sobre Randy Clark, admiro demais. Toda vez que eu posso, eu ando perto dessas pessoas.
mas eu tenho um pai. Esse pai, ele me abençoa, esse pai, ele me cobre, esse pai me dá proteção, esse pai me orienta, esse pai me direciona. Eu já ouvi da boca dele não. Ele já falou para mim, não faz isso. Mas, poxa vida, é legal, vai dar certo. Não, filho, não faz. Quando meu pai espiritual fala, filho, vamos orar. Quando ele manda um zap para mim, falando, Kiko, meu filho, vamos orar. Eu já sei que é para não fazer. Vira para alguém que está do seu lado e fala, quando você faz as coisas debaixo da bênção e de um envio, o resultado é muito melhor. Sabe, irmãos, o conceito de paternidade na Bíblia é fundamental. Olha o que Deus fala em Malaquias capítulo 1, verso 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Deus dizendo, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Então Deus leva muito a sério a paternidade. 2 Reis capítulo 2, verso 12. O que vem de Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Sabe o que significa essa expressão? Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Sabe o significado dessa expressão? É alguém que perdeu o seu pai e se sente órfão. Foi o que Eliseu sentiu quando Elias foi arrebatado num carro de fogo. Irmãos, isso é muito forte. Quando o Senhor levou minha mãe, olha que nós oramos, mas Deus quis levá-la. Gente do mundo inteiro orou por ela. Houve relógios de oração, mas Deus quis levá-la. E às vezes me vem dentro de mim um soluço dizendo, minha mãe. É a mesma coisa. Um sentimento de abandono, de perda. Quem já perdeu alguém sabe o que eu estou dizendo. Nada substitui. Minha mãe já morreu e vai fazer uns 11 anos. Às vezes eu ainda choro, me dá uns momentos de choro ainda. Porque eu penso, poxa, ela podia estar vendo. Porque ela orou tanto por mim, ela me abençoou tanto, ela me enviou tanto. Ela podia ver. Ela chegou a conhecer os netos dela, Samuel e Suzana, meus 2 filhos. Mas, poxa, podia ter brincado mais com eles. Então, o que Eliseu está falando é alguém que perdeu uma referência. Se você perdeu sua mãe e seu pai, você sabe muito bem o que eu estou falando. Você sabe muito bem o que Eliseu quis dizer. Então essa expressão era uma expressão, sabe, era um gemido da alma. Que só quem já passou por isso sabe. Sabe, irmãos, a paternidade espiritual, presta atenção no que eu vou dizer, a paternidade espiritual, ela determina o seu destino
profético. O que eu quero dizer com isso? Abra sua Bíblia lá em Juízes capítulo 13. A paternidade determina o seu destino profético. Quando você tem um pai e uma mãe, olha o que acontece. Então, Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher correndo, noticiou a seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. E então se levantou Manoá e seguiu sua mulher, e tendo chegado ao homem lhe disse: És tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede de videira não comerás, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos dar-te e te preparar, deter-te e te prepararmos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocaustos ao Senhor, o oferecereis. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Nós estamos falando aqui de uma teofania. Teofania é um termo teológico que diz manifestações de Jesus no Antigo Testamento. Jesus apareceu para Manoá. Vocês são casados? Como que você chama, irmã? Hã? Juliana. E você, varão? Fábio. Fortão, hein, Fábio? Glória a Deus. Ah, bem protegida, viu, Juliana? Guarda-roupa aí, ó. Vamos dizer que você um dia está em casa, que você não está trabalhando, você está em casa, você está orando e o Fábio está trabalhando. E Deus aparece, Jesus aparece para você em pessoa. E Ele diz: Juliana, o Senhor vai te dar um filho. E o Senhor tem algo muito grande para esse menino. E você vai consagrá-lo ao Senhor ainda no ventre. Ele será totalmente dedicado a Deus. Ele será um nazireu, ele será totalmente separado para Deus. O que você ia fazer quando ele chegasse do trabalho? Hã? O que você ia fazer? Você não ia contar? Você ia ficar caladinha? Ai, irmã. Você sabe por que Jesus, a primeira pessoa que apareceu para ele quando ele ressuscitou foi uma mulher? Sabe por quê? Que a mulher sai correndo e fala para todo mundo. As mulheres são as maiores evangelistas que existem. Aí chega para o Fábio e fala: Fábio, você não vai acreditar, Fábio, eu estava orando e Jesus veio aqui e falou que Ele vai nos dar um filho. Só que esse filho, Fábio, ele é diferente. Ele vai ser totalmente para Deus. Então a gente já tem que começar a orar e proteger ele, para o inimigo não tocar nele. Aí você fala: mulher, será que foi Deus que falou mesmo? Ou você está indo muito na igreja?
Aí você fala, ó, tá bom, eu vou orar. Senhor, se é teu, se for o Senhor mesmo, que apareça para mim. E aí aparece para ela de novo. Aí você chega lá e você vê e fala, é você? É, sou eu mesmo. Eu sou Jesus, eu falei que ia te dar um filho. Onde tem paternidade, meu irmão, tem destino. Presta atenção nisso, porque isso pode, poderoso. Minha mãe falou, todos os meus filhos são consagrados a Deus, não vai se perder nenhum. Destino profético, irmão. A paternidade na Bíblia envolve um processo, porque a gente vai sendo lapidado. Quando João conheceu Jesus, o apóstolo, ele era chamado de Boanerges, que significa filho do trovão. E depois João é conhecido como o apóstolo do amor. Paternidade envolve relacionamento, é construído. Irmãos, eu acho muito estranho, algumas pessoas chegam para mim e falam, apóstolo, Deus mandou andar com o senhor. Eu, tá bom. Falei, acha um canto aí na igreja, senta, fica aí. Fica aí. Se Deus mostrar alguma coisa, para mim você faz alguma coisa na igreja. Se não, fica aí. Aí passa um mês, 2 meses, esse irmão chega e fala, apóstolo, acabou meu tempo aqui. Eu acho isso estranho, porque Deus mandou, e agora Deus falou para sair. Pensa nisso. Nessa modernidade líquida, irmãos, as pessoas não querem ser confrontadas. Por isso que muitas gostam de ficar em casa vendo cultos pela TV. Ou pelo YouTube, ou pelo Face, ou pelo Insta. De repente não é o que você quer ouvir, você passa para cima. Ah não, esse cara pega muito no meu pé. Não gostei. Passa para cima. Mas a paternidade, ela envolve um relacionamento. Nós temos um exemplo clássico na Bíblia, que é Paulo e Timóteo. Eles se conheceram em Atos 16. Mas depois de um tempo, Paulo escreve a Timóteo dizendo, em 1 Timóteo 1, verso 2, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus diz que nós não seríamos órfãos. Ele diz em João 14, verso 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Quando nós entendemos o que é paternidade, um dos piores demônios são expulsos da nossa vida, que é o espírito de orfandade, o espírito de rejeição. Esse é o demônio mais difícil de sair, o de rejeição. Sabe por quê, irmãos? Porque esse foi o primeiro demônio que entrou. Quando Adão comeu da árvore, do fruto da árvore, ele se escondeu de Deus. Ele falou, eu tive medo, me escondi.
Esse foi o primeiro demônio que entrou no homem. Então, como é o primeiro demônio, foi este que abriu a porta para todos os demais. Por isso, esse é o demônio mais difícil de sair da vida de alguém. Ele não se manifesta. Ele fica lá quietinho, dominando a mente, controlando a mente da pessoa. Eu sou ministro de libertação, irmãos. Há mais de 20 anos, eu conheço um pouco. Quando ele atua na vida de uma mulher ou de um homem, você começa a perceber manipulação e controle. Aí você lembra de Jezabel. A palavra Jezabel significa a rejeitada. A rejeitada, a confusa. Mas uma igreja que tem paternidade, o espírito de rejeição é denunciado e é expulso. Por quê? Porque a igreja entende que ela não é órfã. Porque tem um pai. Tem um pastor que é pai. Irmãos, isso é tão forte. Isso muda. Isso nos muda. Deus fala em Êxodo 20, verso 2: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Irmãos, esse é o único mandamento que tem promessa. Então ele é muito importante, porque Deus está dizendo: se você honrar pai e mãe, você terá vida longa. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: quer ter uma velhice saudável? Fala assim: honra seu pai e sua mãe. Principalmente você, maridão que está aqui. Quanto tempo faz que você não liga para o seu pai? Quanto tempo faz que você não pega o seu telefone e liga para o seu pai? Você, irmãzinha que está aqui, que já é casada até, que já é mãe. Quanto tempo faz que você não liga para o seu pai e pergunta: pai, está tudo bem? Irmão, não faz assim que eu vejo, viu? Eu vejo. Pastor Nizuzi, a gente pode fazer um ato profético aqui? Se o seu pai não está aqui, pega teu celular agora e liga para ele e pergunta se ele está bem. Agora. Pega teu celular e fala: pai, eu só liguei para saber se você está bem. Onde você está, filho? Eu estou aqui na igreja, pai. E eu queria falar que eu te amo. Pode ligar. Não tenha vergonha não, irmão. Você vai ver o quanto que isso vai te abençoar. E seu pai vai falar: filho, você está bem? Não, pai, só deu vontade de ligar para você. Liga e pergunta: está tudo bem com você, pai? Quanto tempo faz que você não fala com seu pai? Se cair na caixa postal, deixa um recadinho. Fala para ele: pai, olha, eu queria dizer que eu amo você. Por que, filho? Ah, não sei, pai, deu vontade. Eu estou aqui na igreja e um pastor doido falou para mim te ligar agora. Quem é esse cara?
Isso, está conseguindo falar com ele? Amém aí. Meu sogro tem 93 anos, viu, irmão? E ele dirige o carro dele até Caldas Novas. Ele sai mais quase 800 quilômetros, viu? Não tem catarata, não tem problema de próstata, não acorda à noite 1000 vezes à noite para fazer xixi. É um exemplo para mim. 93 anos, irmão. É magrinho. Levítico 19:3 diz assim: cada um respeitará, honrará a sua mãe e seu pai, e guardará os meus sábados. Fundamental, irmãos, os pais terrenos são substitutos do Pai Celestial. São sinais da existência de Deus e do cuidado divino. Daí o ataque contínuo e sistemático de Satanás em destruir a figura paterna. A Torá, que é o livro, os 5 livros da lei dos judeus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nos seus comentários ela diz assim, que o fundamento, quando ela comenta honra teu pai e tua mãe, que o fundamento de uma sociedade justa e próspera, eticamente e moralmente falando, encontra-se na observância do respeito aos seus pais. Eu acho que Israel é uma nação próspera, porque os caras vivem no deserto e fazem aquelas coisas impressionantes. Então, meu querido, essa noite, eu quero dizer algo para você. Se você entender o princípio da paternidade, se você entender que seus pastores são pais espirituais, e você honrá-los, e você respeitá-los, Deus pode ativar muitas coisas na sua vida, portas fechadas. Deus pode liberar seu ministério. Nós temos um exemplo na nossa cidade de um rapaz que andou conosco durante 10 anos. E aí ele começou a ir em algumas igrejas e começaram a profetizar que ele tinha chamado pastoral, Mas eu identifico nele um ministério de evangelismo muito grande, ele é um evangelista. E a última coisa que o evangelista é pastor. Que o evangelista ele é muito bom para gerar filho, mas o evangelista não suporta trocar fralda de nenê. Quem vai trocar fralda de nenê é pastor. É pastor. O negócio de evangelista é estar lá fora e botar as pessoas dentro da igreja. Ele fica feliz quando ele está lá fora, ele põe gente dentro da igreja. Ele vai no meio do pancadão e leva a galera para dentro da igreja. Ele fala, pastor, eu trouxe, tá aí, ó, cuida. Meu filho é assim. Às vezes a gente faz evangelismo, daqui a pouco, olha, cadê o Samuel? Aí eu vejo ele está lá numa pista de skate, com uma galerinha lá, que está fumando maconha, e eu, na minha cabeça, já chamava a polícia, já encostava o camburão, já botava essa galerinha dentro, já falava, vaza.
Mas ele não. Ele começa a evangelizar e daqui a pouco a moçadinha que está no skate começa a chorar, fala, pô, cara, eu sou desviado. Eu entrei numa roubada, eu estou mal, eu estou longe de Deus. Ele vai, cara, volta, ora, e ora com os caras. E daqui a pouco, sabe, essa galera está tudo evangelizada. Ele é assim. A minha filha, ela já tem mais uma pegada pastoral. Ela gosta de cuidar de pessoas. Minha filha é aquela que quando tem uma discussão em casa, ela é pacificadora. Ela não gosta de ver ninguém de cara virada um para o outro. Sabe, ela vive correndo na igreja apagando incêndio. Ela não gosta de ver ninguém brigado, ninguém de olho virado. Ela é assim, a Suzana. E esse rapaz, ele começou a ouvir uns caras aí que é meio atrapalhado, e recebeu uma palavra, acreditou naquela palavra, não, eu vou ser pastor, eu vou ser pastor. Eu falei, cara, você não tem chamado pastoral. Me perdoe. Eu não vejo marcas pastorais na sua vida. Aí, falou, já que você não quer me reconhecer, já que você não quer me aceitar como pastor, eu estou indo embora. Eu falei, tá bom, vai. Fique com Deus. Vá. Já vai fazer, acho que uns 6, 7 anos que esse rapaz saiu. Ficou indo em vários lugares e não consegue a unção pastoral. Por quê? Porque não é o chamado dele. Porque na igreja que funciona a paternidade, o destino profético é determinado. Os pais sabem. Por isso que Deus fala, creiam nos profetas. Esse último avivamento que virá, irmãos, as igrejas que entenderem essa questão da paternidade, de não mais verem apenas o pastor como um pastor, um cuidador de ovelha, mas vê-lo como um pai, essas igrejas elas crescerão muito. Deus está restaurando na sua casa a paternidade. A irmã que começou o culto, eu não sei se ela sabia o teor da ministração, mas ela usou uma expressão. Ela falou, aqui é a casa do Pai. Palavras dela. Quando a unção de paternidade vem sobre a igreja, o espírito de orfandade, de rejeição, cai por terra, irmãos. Durante muitos anos, eu fazia uma oração doida, eu falava, Deus, o Senhor falou para Jesus que Ele é um filho amado. E eu quero ser um filho amado. Porque eu vim de muitas rejeições. Na escola, não tirava boas notas. Fui descobrir que precisava usar óculos bem mais tarde, então eu não conseguia entender. Então eu não tirava boas notas. Eu não sabia que eu precisava usar óculos. Eu vim saber lá na sexta, sétima série. Então eu não conseguia aprender, porque eu não conseguia enxergar os números, as palavras. Então o pessoal zoava, o pessoal... Burro era o elogio, para você ter ideia, o que eu ouvia.
Então eu vim, apesar de ter nascido num lar evangélico e ter crescido na igreja, a igreja que eu participava não tinha essa visão. Lá a gente se chamava de colega de ministério. É o meu colega, não falava nem irmão. Lá a gente falava reverendo para lá, reverendo para cá. E quando eu fui para o avivamento, eu comecei a orar, falei, Deus, eu quero ouvir da sua boca que eu sou um filho amado. Porque eu preciso de uma cura na alma. Porque você ministrar é uma coisa, agora você ser curado é outra coisa. Você falar para os outros o que os outros têm que fazer é uma coisa, agora você viver o que você está falando, é complicado. E fiz essa oração, passou um tempo, e daqui a pouco em alguns congressos, algumas pessoas vinham orar por mim, e daqui a pouco começavam a orar, e profetas que eu respeito, que não sabiam nada de mim, mas que eu considero essas pessoas como profetas de Deus, começaram a vir, queria orar por você, irmão. Eu, tá bom. Aí vinha, pegava na minha mão, olha, Deus está falando algo aqui, é muito estranho, mas eu não sei, mas eu preciso te falar. Eu, tá bom. Olha, Deus está me dizendo que Ele ama muito você e você é um filho amado. Eu falei, não acredito, cara, fala, de novo. Não, Deus está falando que você é um filho amado. Aí eu olhei e falei, Jesus, Senhor, o Senhor falou isso para Jesus. Ô, Jesus é o cara. E o Senhor está falando isso de mim? Eu, pecador, atrapalhado, encardido, eu? É, você mesmo. Passou um tempo, no outro congresso, veio uma mulher, queria orar com você, Francisco. Tá bom. Cada um de um jeito, né? Cada um tem um temperamento. Vinha um que... Eu amo isso no avivamento. Aí chega outro, Senhor, tá. É o rio, né? O rio às vezes passa de uma maneira tão intensa que vai arrastar tudo e às vezes ele corre tão sereno, tão tranquilo, né? O rio é assim. Aí vinha, mas não importa, é rio. Se grita demais, se não grita, é rio. Vira para alguém que está do seu lado e fala, o rio é o mesmo. Fala, não importa se grita, se não grita. Fala, o importante é você entrar nas águas. Não é assim? Eu amo essas coisas. Eu amo. E aí daqui a pouco, vem ela, olha, Deus me fala, meu filho, o Senhor está mandando dizer para você que você é um filho amado e tal. Aquilo para mim era algo muito importante se ouvir. Eu aprendi algo, falei, poxa, Deus me ama tanto e Ele se dá o trabalho de ouvir uma oração que para muitos é ridícula, mas que para mim fez muita diferença. Por quê? Paternidade. E hoje eu vivo paternidade. Deus me deu 2 filhos. Perdemos 2, gravidez, aborto espontâneo. Foi um período de muitas lágrimas e dores. Se alguma mulher aqui, algum casal aqui já passou por um aborto espontâneo, de ter esperado filho, preparado filho, já tinha até o nome, começou a ganhar as coisinhas, as roupinhas, daqui a pouco perde a criança. Meu irmão, isso é, como diz aí, é punk, viu? É difícil. Quem já passou por isso sabe as sequelas emocionais que ficam, viu? Não é fácil não.
Quem nunca passou, dê glória a Deus, viu, irmão? Agora, quem já enfrentou isso, é um negócio complicado, que você pergunta, onde está Deus, né? Cadê o Deus de amor? E eu sei que Deus veio e nos honrou tanto, irmãos. Nos deu 2 filhos maravilhosos, gêmeos. Cada um já fazendo a sua faculdade, ganhando seu dinheirinho. Não vieram porque eles quiseram fazer algo na igreja e falaram, pai, a nossa igreja é profética. E vai haver a festa do peão do boiadeiro. E a gente não pode aceitar isso. Então, nós vamos levantar turnos de adoração na igreja. Aí liguei para eles antes de vir para cá, estavam os 2 lá sozinhos na igreja. Estavam lá sozinhos, tocando violão. Ele tocando e ela cantando, adorando a Deus, sozinho. E às vezes é tão interessante, irmãos, porque eu vou em alguns congressos, as pessoas falam, poxa, ora por mim nessa área de paternidade, sem eu falar nada. Sabe por quê? Porque a unção, ela é algo espiritual. A gente não vê, mas a gente sente. A gente percebe. Então essa noite, eu quero dizer algo para você. Você é filho. Comece a mudar, não, claro, todos somos ovelhas de Jesus, mas comece a se ver como filho. Eu sou filho, eu sou filha. Eu tenho um pai que me ama, e Deus me deu, Deus meu pai, me deu pais na terra, são meus pais, não importa se você foi adotado ou não. Aliás, a adoção é uma das coisas mais lindas que existe, porque na adoção a gente revela, na adoção física, a gente revela o que Deus fez conosco, porque Ele nos adotou, e Ele nos deu o seu nome. Não é como os antigos falavam, é filho de criação, é filha de criação. Não, tem o seu nome. A adoção física na terra é um sinal profético do que Deus fez conosco. Por isso, irmãos, olha, se você pensa em adotar crianças, ore a Deus e peça a Deus para preparar, porque é uma coisa linda. Cada criança adotada, você está dizendo para o mundo, Deus fez isso com a gente. Talvez você nunca pensou em adotar uma criança, mas você vai dar o seu nome para ela. Ela vai ter o seu nome. A adoção é algo maravilhoso. Durante muitos anos na minha vida eu fiz parte de uma comissão do fórum especializado em orientação para adoção. É maravilhoso. Foi o que Deus fez comigo. Eu não era filho, mas por causa do meu irmão mais velho, Jesus, meu irmão mais velho, Ele me botou na família. E agora eu sou filho, por causa do meu irmão mais velho. Jesus é o meu irmão mais velho. Então Ele me botou na família. Você também, você não era filho, você não era filha, mas o seu irmão mais velho, Jesus, chegou e falou, vem cá, você é meu irmão, aí você se tornou filho. E Ele falou, você não vai ficar sozinho não, eu vou mandar o Espírito Santo, não vai ter lugar de orfandade mais no seu coração, na sua vida. Fica de pé. Deus cuida de você, irmão. Você não está sozinho.
Não se veja sozinho. Mas apóstolo, eu me sinto sozinho. Olha, não é porque você sente que significa que você seja. Sentimento é sentimento. Eu entendo hoje que eu sou filho. E hoje eu exerço paternidade. E algo que aconteceu em casa, sabe o que é legal? Porque meus filhos, eles falam para mim, poxa, que legal, eu tenho um pai e eu tenho um pastor. Porque filho de pastor não é fácil. Não é fácil ser filho de pastor. Pastor Nisuzi deve saber muito bem a cobrança que existe sobre filhos de pastor. Ah, mas você é filho de pastor. É na escola, é na igreja. Menino vem com tênis novo. Nossa, o pastor está ganhando bem. Ah, se aparece com iPhone. Nossa, olha, a igreja está pagando bem. Mas em casa a gente conseguiu virar isso. Meu filho fala, eu tenho um privilégio, eu tenho um pai que é pai e pastor. Aí sabe o que ele faz? Ele chega para mim e fala assim, ele pega o salário dele, entrega o dízimo ao Senhor, entrega a oferta e fala, pai, aí ele pega o salário dele, divide o salário dele por 30 dias, ou por 28 dias, ou 29 dias, aí chega e fala, pai, isso aqui é uma oferta para você. Ele está honrando um princípio chamado primícia na Bíblia. Meu irmão, isso quebranta meu coração. E sabe o que eu faço? Eu falo, pai, me abençoa. Tem a empresa dele já com 19 anos. E a minha filha já entrou nesse processo. Já está trabalhando, recebeu o saláriozinho dela, já chegou aí. E eu não fico falando, me dá aí, não. Eu aprendi algo, irmãos, não é por força e não é por violência. É o Espírito Santo que faz. Então, essa noite, em nome de Jesus, se veja como filho. Se veja como filho. Vou fazer algo doido aqui. Eu queria que o pastor Nisuzi viesse aqui e a pastora.